que é o racismo estrutural? Todo racismo é sempre estrutural, ou seja, é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade brasileira. Ao contrário de um desvio, o racismo é uma manifestação normal da sociedade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para as formas de desigualdade e violência que moldam as relações sociais, por Silvia Almeida. Os estudos críticos da branquitude surgiram na década de 90, nos Estados Unidos, como uma virada epistemológica nos estudos sobre raça e racismo. Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando apenas o sujeito não branco era tomado como objeto de pesquisa, estudos multidisciplinares passaram a enfocar os aspectos culturais, históricos e sociológicos da identidade branca e do processo de construção social do que foi nomeado whiteness, branquitude, ligada ao status social branco. Branquitude é uma identidade racial composta pela ideia de superioridade, universalidade, centralidade, norma e mérito. A branquitude é produto da história e é uma categoria relacional socialmente construída. A branquitude é um lugar de conforto, privilégio e de vantagem estrutural nas sociedades estruturadas pelo racismo. Branquitude é uma identidade não marcada e invisível. Outro conceito importante é o de outridade. Citando Grada Quilomba, o sujeito negro torna-se tela de projeção daquilo que o sujeito branco teme reconhecer sobre si mesmo. Isso permite que os sentimentos positivos em relação a si mesmo permaneçam intactos. Branquitude como a parte boa do ego, enquanto as manifestações da parte má são projetadas para o exterior e vistas como objetos externos e ruins. No mundo conceitual branco, o sujeito negro é identificado como objeto ruim, incorporando os aspectos que a sociedade branca tem reprimido e transformado em tabu, isto é, a agressividade e sexualidade. Para estudar a temática das relações raciais, sugerimos relacionar algumas questões intrincadas sobre branquitude, ação afirmativa antirracismo e a nova ação psíquica. Esta última mencionada no texto freudiano, Introdução ao Narcisismo, quando ele trata da questão da importância do outro no nascimento do eu, na expressão do narcisismo primário, desse lugar de majestade que o bebê ocupa, e da importância da figura materna ou quem exerça essa função de reconhecer e de dar lugar ao outro como sujeito. Essa nova ação fundamental na estruturação psíquica diz respeito ao investimento libidinal materno, um olhar de reconhecimento do filho identificado como outro na sua subjetividade, ou seja, expressão da força do objeto na identificação do sujeito e que poderá determinar o seu destino. Dá lugar de importância ao outro que é determinante na história de vida de cada um de nós. Nessa linha de pensamento, somando-se os problemas do contexto atual, em que no Brasil temos uma péssima gestão da pandemia com mais de 560 mil mortos, prioritariamente corpos negros, indígenas e pobres, vítimas da necropolítica, do racismo e do abismo da desigualdade social. Recorra ao texto freudiano A Transitoriedade, escrito no contexto da Primeira Guerra Mundial, a ideia de luto como processo natural e necessário para alcançarmos um pacto civilizatório, processo de luto que precisamos realizar das identificações primárias e de tudo aquilo que abandonamos ou perdemos no mundo infantil. Para essa empreitada, teremos que enfrentar as nossas práticas racistas, colonialistas, enraizadas e reproduzidas, e o silenciamento das instituições sobre a ausência de alguns grupos sociais em seus ambientes. Não se trata de assistencialismo e nem de caridade, mas sim de agir a nosso favor. No estudo de Achille Mbembe sobre a necropolítica, o autor se indaga a partir das reflexões de Michel Foucault. Se considerarmos a política uma forma de guerra, devemos perguntar que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano, em especial ao corpo ferido ou massacrado, como eles estão escritos na ordem do poder. Entre muitas reflexões, o autor conclui: propus a noção de necropolítica e necropoder para dar conta das várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte, formas únicas e novas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes confere o estatuto de mortos-vivos.
Ação afirmativa são políticas públicas com o objetivo de corrigir desigualdades sociais presentes na sociedade e busca oferecer igualdade de oportunidade a todos. No caso do racismo estrutural, é ou deveria ser uma demanda das instituições, cuja ação visa o resgate da dívida histórica e diz respeito à nova ação psíquica necessária e fundante de uma nova ordem, de rompimento com o pacto narcísico hegemônico branco, que faz com que os brancos se unam para manter os seus interesses inconsciente ou conscientemente. Pacto mantenedor de uma estrutura segregacionista excludente contra pessoas sentidas como indesejáveis, seja pela cor da pele ou pela origem econômica, mantendo privilégios e vantagens, mesmo com o sofrimento alheio e com o submetimento dos invisíveis excluídos socialmente. Precisamos enfrentar a ferida aberta em relação ao reconhecimento da nossa própria branquitude, lugar de privilégio e poder na estrutura colonialista racista, poder econômico, poder de decisão política e jurídica e poder de produção de subjetividade, classificando na lógica desta estrutura quem é o outro, inimigo ou dejeto. E Aparecida Silva Bento elucida que branquitude pode ser vista como territorialidade e como lugar de privilégio e poder não compartilhável. Isso implica lidar com o medo branco de ser descoberto neste lugar de privilégio e poder, lugar de suposta superioridade moral e intelectual, poder ilimitado dentro da ótica racista. Lea Weiner Schuckmann diz: nesse sentido, a ideia de poder é vista tal qual elaborou Foucault. O poder não se tem, o poder se exerce. Ao dizermos isso, compreendemos que poder não é algo que os sujeitos têm, mas sim que realizam em atos e materialidade. Manter o poder não é algo de que alguém ou uma instituição tome posse e guarde para si, mas sim algo que se exerce repetidamente e continuamente. Mais adiante diz: sujeitos que dizem que não ser protagonistas de atitudes racistas, de certa maneira, são favorecidos pelas atitudes racistas dos outros. Reconhecer privilégios não significa querer abrir mão desses benefícios e vantagens. É urgente revisarmos as práticas de funcionamento e ingresso de alunos e candidatos à formação no seio das nossas instituições psicanalíticas, principalmente na América Latina, onde herdamos uma psicanálise eurocêntrica e eugenista, implicando em perda e no branqueamento do pensamento original e criativo que poderíamos receber das culturas nativas de nossos países, culturas indígena e negra. Reconhecer esses sujeitos no lugar que lhes é devido, e não mais como dejetos ou como um resto que não queremos lidar, mas apenas nos livrar. O acesso do negro aos lugares de poder depende ainda hoje da decisão de brancos, sendo essa talvez a maior evidência da branquitude na sua expressão máxima de poder. Quanto tempo levará para um negro ocupar o cargo de poder na estrutura organizacional das sociedades de psicanálise? Se nada fizermos, e se de nossa parte nenhuma ação for realizada, estaremos reproduzindo um modelo racista estruturalmente perpetuado. Na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, estamos em um ponto de inflexão da maior importância, pois aprovamos o projeto racial social de acesso ampliado à formação psicanalítica no Instituto de Formação para Negros, Indígenas e Refugiados, e recebemos a primeira turma para a formação no dia 6 de agosto de 2021. Em nossa sociedade, o debate foi inaugurado em 2010, com mesas e grupos de reflexão. Fizemos uma caravana para a África em 2011, em parceria com o Ministério da Saúde de Moçambique. Do mesmo modo, criamos recentemente a Comissão de Estudos Críticos sobre Relações Raciais e Pensamento Afrodiaspórico, Descolonização do Pensamento, sob a coordenação da ex-presidente Vânia Cidade, principal responsável pelas importantes mudanças que hoje realizamos. Essa contribuição teórica fundamental deslocou o eixo central europeu para uma construção mais consistente das nossas bases fincadas na herança e conhecimento dos povos originários. A contribuição de Vânia tem a maior relevância e a nossa gratidão, pois é a mulher negra que chegou à presidência após 60 anos da fundação da nossa sociedade. Como sempre ela diz, uma irmã precisa conhecer a vida de outra irmã. Quero agradecer aos queridos companheiros de Córdoba o convite para participar deste encontro.
Sem dúvida, amigos que tiveram coragem de abrir as portas para acolher outros irmãos na luta e na vida. Muito obrigada.